Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, primeiramente quero cumprimentar todos na bendita e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desejando que o mesmo Senhor Jesus esteja com você, esteja tudo bem na sua vida, na sua casa, na sua família. Tô fazendo esse vídeo com uma finalidade assim mais específica, porque eu estou indo ao médico e vai ficar meio tortinho, gente, porque dá uma paradinha aqui pra... Não tem onde parar aqui. Mas eu tô indo ao médico, gente, e eu tinha aqui nessa consulta, que eu já tinha faltado uma consulta em janeiro. E então eu tinha que ir nessa consulta hoje. Porém eu tava sem dinheiro, né, no bolso até para passagem, né? Mesmo que eu não fosse de carro, né, eu tava sem dinheiro até para passagem. E eu tô fazendo esse vídeo, né, para que mais especificamente para a pessoa, né, que Deus usou. Tenho certeza que foi Deus quem usou. E essa pessoa me enviou uma oferta ontem. E eu fui ver isso, eu consegui entrar ali no aplicativo do banco, já era madrugada. Aí que eu fui ver que essa pessoa tinha depositado uma oferta. Então eu quero dizer que, pra mim, eu não tenho menos dúvida que Deus usou essa pessoa, que Deus tocou no coração dela, né? Porque estaria bem difícil para mim ir nessa consulta, né, se Deus não tivesse tocado no coração dessa pessoa e ela enviado essa oferta, né? Ainda ficou torto aqui, né? É que esse suporte aqui bem complicadinho. Eu comprei achando que ele tem duas regulagens, mas ele agora acho que vai ficar legal. Já ficou torto aqui. Vamos ver se eu consigo deitar aqui. Então, assim, ó, eu não tenho a mínima dúvida, né, que Deus tocou no coração dessa pessoa e ela se deixou usar, né? Eu até acredito que Deus, né, eu acredito que Deus ouve a gente na hora, né? E Deus sabia que realmente eu precisava dessa oferta, né? Então eu acredito que ele deva ter, né, ele deva ter falado com mais pessoas na hora ali, né, que eu orei. Mas as pessoas, elas ficam esperando que, sei lá, que alguma coisa, né, uma coisa extraordinária venha acontecer, que desça um anjo do céu, né? E eu já disse aqui, eu já falei aqui que Deus fala no íntimo, né, no pensamento da pessoa. Então pode ter certeza, quando, né, no meu caso, eu posso garantir que quando vier no seu pensamento, né, eu não sei se essa pessoa foi fácil para ela depositar essa oferta, se foi difícil, mas eu estou fazendo esse vídeo especificamente
para que ela tenha certeza, né? Para que ela fique tranquila, para que ela tenha certeza de que realmente, né, foi Deus quem falou com ela, porque eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, levanta uma pessoa para depositar uma oferta, né? Então, pode ter certeza, essa pessoa, ela sabe, né? Porque foi só uma que depositou ontem, né? Não teve mais ninguém. Então saiba que foi Deus que tocou no seu coração, né? E você me enviou uma oferta. E eu acredito de todo o meu coração que Deus, ele faz as coisas com propósito, né? Deus faz as coisas com propósito. Eu imagino que quando Deus teve que enviar o corvo, né, para levar alimentação para o profeta lá no vale, onde ele teve que se esconder, eu acredito que Deus não achou ninguém, nenhum ser humano, porque Deus não ia, né, ter que... Certamente falou com o animal, né? Então ele não ia fazer uma coisa desnecessária. Se Deus teve que usar um animal, né, para alimentar o profeta, é porque ele não achou ninguém. Talvez tenha tocado no coração de um, tocado no coração de outro, mas ninguém se levantou e obedeceu, né? Então, eu acredito que Deus tenha tocado no coração de muitas pessoas, né, para enviar. Porque às vezes a pessoa fica pensando também, não, mas eu vou esperar ter 50, 100, 200, 300, né? E aí ela deixa de obedecer a voz de Deus, né? Porque já houve situação na minha vida que R$10 seria a solução, né? Por exemplo, hoje, R$10 daria para mim ir ao médico e voltar tranquilamente. A passagem é R$4,80, né? Então, em último caso, eu estou indo de carro, porque vocês sabem que para mim é difícil pegar o ônibus, né? Eu tenho parafusos e pinos e etc, etc na coluna. E tem discopatia degenerativa, né, em toda a coluna. Então, para mim é difícil pegar um ônibus, mas em último caso, eu pego, sem problema. Eu fico bastante ruim depois, né? Bastante mesmo. Porque mexe, né? Os ônibus são, sei lá, é horrível, né? O ônibus para mim é horrível, não é uma coisa que eu tô, não quero pegar o ônibus, não. Não tem ruim, né? Então, pode ter certeza absoluta, né, que Deus tocou no seu coração, né? Deus tocou no seu coração. Então, e quando Deus toca no coração de uma pessoa, ele tem propósitos, né? Ele quer envolver a pessoa de alguma forma com ele, né? No reino dele. Porque as pessoas estão muito enganadas, né? Enganadas redondamente. Vai ser uma surpresa tão grande, muito grande mesmo. Porque as pessoas, elas mantêm obras que não são obra de Deus. E visivelmente dá para ver que não são obras de Deus. Eu já citei N exemplos aqui. Então, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Se você olhar toda a Bíblia com atenção, você vai ver que todos os homens de Deus, todos os profetas, né? Alguém acredita que profeta não existe mais, né? Imagine. Então, eu acredito, né? Eu acredito de todo o meu coração que Deus tem os seus profetas, tem os seus sacerdotes. Mas infelizmente, né, eles estão lá no anonimato. Eu acredito que
as igrejas ainda que Deus ainda pode, que Deus habite, que Deus opere, são aquelas igrejas que ainda estão na simplicidade, né? Ainda estão na simplicidade, ainda temem a Deus, ainda procuram cumprir com a palavra, né? Com a Bíblia, né? E essas igrejas dificilmente estão lotadas, né? Que são simples, estão lá no meio do nada, né? Porque o luxo que existe dentro das igrejas hoje, ele é um luxo injusto, um luxo de injustiça. Porque para aquele luxo existir ali, muitos passam miséria. Muitos passam miséria, né? Os pastores que se dizem homens de Deus e que a maioria das vezes são venerados pelos membros das igrejas, eles não têm misericórdia, são injustos. Eles, né? Uma vez eu falei para um pastor que nós fomos visitar um casal bem de idade, né? E aquele casal ganhava salário mínimo, sobrevivia com salário mínimo. E eram bastante doentios. E eu disse para ele, pessoas assim, a igreja teria que ajudar. Teria que ajudar, não ir lá buscar o dízimo, né? Buscar o dízimo. Porque o casal não podia ir na igreja. Então o pastor ia lá buscar o dízimo, né? Então eu disse para ele isso aí. E ele me respondeu, e eu até concordo em partes, né? Concordo em partes que ele me disse que as pessoas que mais são fiéis são essas, né? São as pessoas simples, as pessoas que ganham menos. As pessoas que ganham mais dificilmente conseguem ser fiéis, né? Com ofertas e dízimos. E eu sei que eu estou decepcionando as pessoas aqui, né? Eu nunca falei, né, que ofertas e dízimos não são bíblicos e que nunca falei, porque eu jamais vou contrariar a palavra. Se o próprio Jesus disse, lá em São Mateus, se não me engano, ele disse, ele criticou as pessoas que davam o dízimo, mas esqueciam da misericórdia, do amor, né? Que era o principal, né? Mas ele não disse que era errado dar o dízimo. Ao contrário, ele disse, fazei isso, né? Dar o dízimo e não esqueçais da misericórdia e do amor, né? Então eu não posso contrariar a Bíblia. Eu respeito a pessoa que acha que o dízimo não é bíblico e que não é para nós e 50 coisas, só que eu sou uma pessoa consciente, eu não sou uma pessoa que para alcançar os seus objetivos tanto faz a realidade. Não tem como manter uma igreja sem ofertas, sem dízimos, né? E o dízimo é um ato de fé. É um ato de fé. A Bíblia diz que tudo que a gente fizer pela fé é válido e aquilo que a gente não fizer pela fé não é válido. Entende? Então, se a pessoa não tem fé para dar o dízimo, não dê. Não dê. Entende? Faça aquilo que vem na cabeça dela. Mas eu não posso vir aqui dizer para vocês que não é bíblico. Eu não posso contrariar a Bíblia. Eu venho aqui e digo que estão fazendo coisas erradas com aquilo que deveriam usar para uma finalidade, usam para outra. Né? No meio do povo de Deus não poderia ter miséria, não poderia ter necessitados, né? O próprio, não lembro se foi Tiago que falou que a verdadeira religião consiste em assistir os necessitados nas suas necessidades e os órfãos, as viúvas, pessoas que, né, precisam de ajuda, né? Então, tá lá, né? Então, a Bíblia, ela é um todo. Não adianta a pessoa pegar uma partezinha lá da Bíblia e querer sustentar as suas ideias, né?
a sua interpretação, porque a própria Bíblia diz que ela não é de particular interpretação. E eu tenho provas entende? Eu jamais viria aqui falar uma bobagem, porque eu tenho temor de Deus, de fato, de verdade. Então eu tenho provas que o dízimo é uma coisa de Deus, né? Há um mistério nisso tudo, porque eu, no tempo que eu pastorei e até antes de pastorear, eu já tive experiências assim, né? Pessoas que eram dizimistas e meu Deus, era uma diferença incrível das pessoas que não conseguiam ser dizimistas. Às vezes a pessoa ganhava menos do que as outras e vivia muito melhor. Não há explicação, entende? Não há explicação. Não há explicação, porque a pessoa não tem como dizer assim, mas a pessoa era isso, era aquilo, sabia administrar o dinheiro. Até pode ser. Até pode ser. Até pode ser, mas eu cansei de ver pessoas que até analfabeta era. Então não tinha como dizer assim, ela tem curso de administração, isso ou aquilo. Analfabeta. E vivia muito melhor. É inexplicável. Inexplicável. As coisas não estragavam, a pessoa não tinha prejuízo, quer dizer, não ficava doente, não precisava comprar remédio. É um monte de coisa, entende? E claro, né? E claro que eu digo, né? Claro que eu digo que nós temos responsabilidade sobre tudo que nós fazemos. Tudo. Né? Tudo que nós fazemos. Então, se eu pegar e dar o dízimo num lugar que não é obra de Deus, que existe injustiça, eu sustentar, eu estou errado. Com certeza eu estou errado. Né? Eu estou sendo cúmplice da injustiça, da imoralidade, que em muitos lugares fazem coisas absurdas, né? Com dinheiro que deveria ser uma coisa santa. Não há mais temor, entende? Mas eu não posso vir aqui, né? Eu estou explicando isso aqui porque eu sei que tem pessoas que vão se decepcionar, porque elas gostariam que eu dissesse que o dízimo é antibíblico, mas eu não posso. Não posso, entende? Tá na Bíblia, foi Deus quem implantou. Como é que eu vou ir contra Deus, né? Então esse vídeo mais especificamente é para isso, né? Para dizer, né, que Deus iluminou uma pessoa e foi Deus, porque assim, sabe, eu nem estava conseguindo dormir, né? Nem estava conseguindo dormir. Então aí eu peguei o telefone da minha esposa e fui olhar lá no aplicativo do banco. E aí tava lá, eu não sei que hora que foi que essa pessoa fez o Pix, né? Mas tenho certeza absoluta que foi de Deus. E tenho certeza que Deus tá nesse negócio. Forte abraço a todos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.